Olá pessoal, começando o nosso primeiro episódio do PIcast, e hoje no PIcast a gente recebe a Letícia Carter Covessi. Letícia, ela possui MBA em Gestão Empresarial pela FGV, doutorado e pós-doutorado em Bioquímica pela Unicamp, e tem ampla experiência nos processos de marcas, patentes e a propriedade intelectual como um todo. Letícia, boa noite, muito obrigado por você ter vindo, muito obrigado por você estar aqui e ter aceitado esse nosso bate-papo de hoje. Eu que agradeço, Wagner. É um prazer imenso conversar com você, que também já esteve na live das 9 às 19 lá no meu perfil. Então é muito bom poder colaborar também, que esse bate-papo tenho certeza que vai ser incrível. E para quem está ouvindo a gente, boa tarde, boa noite, bom dia. Não sei que horas que o pessoal vai conseguir ouvir, mas eu garanto que vai ter muita informação interessante para que você se estimule a potencializar o capital intelectual, né, Wagner? Acho que a gente precisa disso no Brasil, né? Legal, show. Bom, Letícia, eu queria começar perguntando o seguinte: vamos começar no meio da história já, não vamos começar pelo começo, vamos começar pelo meio. Mas como que você veio parar na área de propriedade intelectual? Antes a gente estava batendo um papo e eu dizia o seguinte: a gente começa em propriedade intelectual geralmente por um acidente, ou geralmente pelo destino, né? São poucos os que acordam e falam, pô, vou começar a trabalhar com propriedade intelectual porque eu quero essa área. Geralmente é porque teve contato por algum incidente. Como é que foi para você? Então, o meu caso é até engraçado, Wagner. Eu tinha acabado de fazer meu pós-doc na Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp e não tinha muita perspectiva, né, como é que ia acontecer, se eu ia prestar um concurso público, se eu ia fazer alguma outra atividade relacionada à docência, enfim, pesquisa, ia um jovem pesquisador, enfim. Na academia a gente tinha essa visão de que você, quando você é acadêmico, né, já tinha feito iniciação científica, doutorado, depois o pós-doc, parece que é meio natural que você continue na academia. Mas eu já não estava tão contente assim com essa questão de ter só a parte do estudo, né? Então eu brinco que eu estudei muito, mas eu apliquei pouco. Por mais que a pesquisa fosse uma pesquisa de qualidade, eu tive várias oportunidades interessantes de publicações, eu ainda não me sentia realizada. Então, o que aconteceu? Eu dei um tempo, né? Eu acabei meu pós-doc e dei um tempo para ser mãe. A minha filha nasceu, ela estava com 7 meses e surgiu uma vaga numa indústria farmacêutica aqui da região de Campinas. Eu moro em Campinas, essa indústria farmacêutica era em Hortolândia. E eu brinco que foi muito engraçado, assim, que parecia até que, quando eu fui para a entrevista de emprego, parecia que eu que estava entrevistando a pessoa, porque eu estava mais preocupada em saber como que eu ia cuidar da minha filha, ela estava com 7 meses, será que ia valer a pena? Como que ia ser essa distância, né, entre Hortolândia e Campinas, enfim. E aí, eu brinco que o Max Geringer teria infartado na minha entrevista de emprego, porque o meu chefe chegou com um documento de patente e falou assim, você já viu um documento de patente, né? E eu fui super sincera, não, nunca vi, mas eu posso aprender, óbvio, né? Mas foi engraçado que ele foi dando essas ferramentas. Não, mas eu tô vendo o seu currículo aqui, tem muita informação e tal, com certeza você vai dar conta, etc. Foi engraçado que eu acho que eles não tinham ninguém, de fato, que pudesse fazer o que eles precisavam. Na época, eles precisavam de alguém que soubesse de biotecnologia, que era a minha expertise, né? Eu tinha feito toda a minha pós-graduação nessa área, e alguém que tivesse o conhecimento em patentes, e não existia na época, né? Esse profissional já preparado. Então, eles precisariam de alguém que pudesse ter disposição para aprender a entender como é que atua na área de patentes em biotecnologia. E aí foi muito engraçado, porque quando eu fui para essa entrevista de emprego, eu não tinha a menor noção do que era patente, o que era propriedade intelectual, não tinha visto nada a respeito disso, mas acabou que meu chefe falou o seguinte, você aprende essa área de propriedade intelectual porque eu sei, e eu te capacito, invisto em curso em você, e você devolve isso, né, trazendo para a gente a análise que a gente precisa. E eu fui, Wagner, bem sinceramente, assim, muito desconfiada se era isso que eu queria mesmo, assim, eu nem sabia se ia dar certo, minha filha era pequenininha, então, aquela sensação da mãe, será que eu devo ficar mais em casa cuidando dela, será que vai valer a pena e tal? E com o tempo, assim, tinha tanto desafio intelectual bacana, era uma coisa que foi me encantando demais, assim, essas questões todas relacionadas à indústria farmacêutica especificamente, tem muito litígio, então a gente, para conseguir embasar bem as questões, precisa entender tecnicamente como é que funcionam essas questões todas. E eu fui aprendendo, me especializando, eles investiram em cursos, e aí eu fui crescendo dentro da empresa, né? Fui tomando cada vez mais conhecimento de como que funcionava esse mundo da propriedade intelectual. E comecei até, assim, a ficar um pouco inquieta, percebendo como tinha pouco profissional capacitado nessa área, porque é uma área que eu entendo como muito rica em oportunidade, assim. A gente sabe que tem muita coisa que ainda as pessoas não têm noção de como elas podem atuar, principalmente na academia, né? Tem muita gente que faz doutorado, faz pós-doc e tal, e acaba seguindo a carreira, né? Tem vários amigos que acabam indo para outras áreas porque eles não conseguem se colocar no mercado brasileiro. E se eles soubessem que tem essa possibilidade de estudar mais sobre patentes, seria, de repente, um caminho bem interessante, né?
Então, comecei assim. E aí, na época, eu não conhecia nada nem de marcas, nem de patentes, do departamento era de marcas e patentes. Fui me especializando, fui crescendo nessa empresa, fiquei 9 anos nessa empresa, já tinha assumido a liderança do departamento e fui convidada para ir para uma outra indústria farmacêutica em São Paulo agora, né? Aí minha filha já estava com 10 anos na época. Eu falei, será que eu vou para São Paulo? Campinas é uma cidade menor, como é que eu faço, né? Vou, não vou, o que vai ser, né? E aí a outra indústria ficou me assediando. Não, a gente precisa de você para estruturar o departamento, a gente precisa de alguém que tenha a sua experiência, você já tem mais de 10 anos numa indústria farmacêutica nacional, a gente sabe que você já teve várias premiações e tal. E aí, o que me encantou, Wagner, olha como a gente é ingênuo, né? Foi o fato do gestor da outra empresa me falar o seguinte, olha, a gente vai ter aqui uma área que você vai ter muita gente para você conseguir capacitar e qualificar, porque vai ser uma área muito extensa, vai ser além de marcas e patentes, propriedade intelectual e publicações. Então, o seu currículo é perfeito, a gente precisa de você aqui. E eu fui feliz da vida, né? Falei, bom, eu já Te capacitei um pegou time, pelo né? ego também. Também, e eu já tinha capacitado um time na AMS, né? As pessoas, como dificilmente já vêm formadas, eu fui formando algumas pessoas ao longo do tempo e eu me encanto demais quando eu vejo que elas conseguem se destacar depois em outras empresas, né? Muito bacana ver as pessoas entenderem na propriedade intelectual uma oportunidade e conseguirem fazer cada um o seu caminho, né? Então, eu fui para essa outra indústria farmacêutica, assim, cheia de vontade de fazer, né? Nossa, eu vou, né? Chegar chegando aqui, vou conseguir estruturar um baita departamento. Aí, legal, cheguei lá na empresa, uma empresa gigantesca, muito mais, como que eu vou explicar? Com muito mais glamour, assim, do que a empresa que eu trabalhava. Então, tinha um prédio maravilhoso, eu tinha um cargo super bacana, um andar muito alto lá de São Paulo, tinha uma vista maravilhosa, aquela coisa bem, bem de filme americano, sabe? Muito. Até hoje eu percebo o quanto era além do que eu acho necessário, sabe? Para a gente trabalhar com probabilidade legal, você precisa de um computador e né, da internet, não precisa mais nada, mas Sim. enfim. Era todo um glamour, assim. E eu fiquei encantada, né? Cheguei lá, achei o máximo e tal, e já comecei a fazer descrição de cargo das pessoas que eu queria, para pedir mais colaborador, pensando em quem que eu ia treinar e tal. Deu um mês, o chefe que me contratou foi demitido. Aí acabou, né? Toda aquela promessa daquele Tudo que tinha departamento. sido combinado. E aí, o que você faz? Não dá para voltar, não tem como, né? E aí eu fiquei o tempo inteiro lá, o tempo que eu fiquei por lá, tentando comprovar a importância da propriedade intelectual, a importância do departamento, a importância de ter mais gente. Mas a empresa tinha até então sobrevivido sem tudo isso, então não teria necessidade, eles já reestruturaram tudo, justamente tentando enxugar o quadro, né? Mandaram embora a pessoa que tinha me contratado. Então, não tinha necessidade, de fato, de ter uma super equipe com muita gente, uma estrutura muito enorme do jeito que eles queriam. Então, o tempo que eu fiquei lá foi o tempo para estruturar o departamento e depois acabou havendo uma outra reestruturação e eu acabei saindo e comecei a Inova PI, que é a minha consultoria, isso já faz 3 anos. Sem saber muito bem se eu ia me recolocar novamente em São Paulo, se eu ia tentar me recolocar em Deixa eu só te Campinas. interromper. Deixa eu só te interromper aqui um pouco, eu fiquei curioso aqui com a parte da história. Essa segunda empresa ela era muito maior, né? Ela tinha pelo menos um glamour maior, tinha Tinha um glamour, isso. Um glamour, legal. E ela não trabalhava, não tinha um desenvolvimento tão grande de propriedade intelectual, ou ela não dava importância para isso? Como é que funcionava assim? Ela terceirizava muito, o serviço era muito mais terceirizado do que interno. Internamente a estrutura era bem enxuta e eles queriam internalizar essa estrutura, queriam trazer alguém de peso para conseguir fazer a coisa acontecer internamente. E aí já tinha uma pessoa quando eu cheguei, essa pessoa também já tinha. É muito engraçado, né, Wagner? Assim, eu cheguei, brinco, né? Caipira do interior de Campinas, para uma empresa, na minha entrevista de emprego, já sabendo que a pessoa que estava lá eu teria que demiti-la. Isso para mim foi muito doído, porque eu falei, gente, mas como é que eu vou chegar e mandar a pessoa embora? Mas ela tinha toda uma questão de compliance que não teve como, assim, era uma demanda interna lá. E também tinha uma outra pessoa que era muito boa, só que estava super assustada com todas as reestruturações. É uma empresa que se reestrutura muito rápido. Então, assim, um dia é uma coisa, depois outro dia não é mais, depois volta, é novamente aquilo que tinha sido, enfim. Foi tudo... é muito dinâmico. As coisas são muito dinâmicas. E aí não é todo acabou mundo que é que acostumado, e nem é todo mundo que consegue conviver nessa mudança, né? Todo mundo consegue conviver nessa e avalanche também, na verdade, assim, eu acho que eles falavam uma coisa que eu acho bem interessante, né? Tempos e momentos, né? Tem tempos e momentos para fazer acontecer. Então, às vezes, você consegue
fazer um trabalho de excelência e consegue mostrar muito mais, e tem hora que você precisa ficar mais quieto. E eu não sei ficar quieta, né? Eu quero sempre fazer mais, eu quero ir além. Então, eu comecei, eu acho que, a incomodar, porque eu queria fazer muito mais do que era de fato necessário. Então, por exemplo, tinha lá uma estrutura bem interessante que era toda voltada para inovação, para estímulo à inovação. Eu me apaixonei por isso. Falei, gente, a gente precisa potencializar isso, vamos trabalhar, vamos tal. Comecei a fazer parceria com o departamento, que era um departamento pequenininho, e de repente eu percebi que isso incomodou um pouco, porque era um departamento pequenininho que era para ficar do jeito que estava, não tinha necessidade de ficar tentando trazer isso, né, na grandeza que eu gostaria de ter conseguido fazer. E aí, né, nesse interim também teve uma premiação bem interessante. Quando eu estava na MS, eu já tinha uma premiação bem legal de departamento, uma premiação individual, assim, que são vários prêmios que eles reconhecem, né, quem é exponencial na área. E aí eu fui para essa empresa. Eu vou te interrompendo aqui, porque eu estou querendo conhecer tudo da história, então vou te atrapalhando. O que são esses prêmios? Como são? São prêmios internos da empresa? São quais são? Não, essas premiações, assim, que eu consegui ao longo da carreira, eu falo assim que eu nada, né? Foi a equipe junto comigo, né? Ter a sorte de conseguir colocar isso no currículo, foram questões assim, por exemplo, teve na AMS, quando eu estava lá, algumas questões, uma publicação que a gente fez relacionada a um assunto específico, uma revista ganhou uma premiação. Depois teve um outro evento bem interessante de uma associação que ela premiava os destaques em propriedade intelectual no ano, e aí ela deu esse prêmio para a empresa, consolidando a informação de que o departamento de marcas e patentes, de fato, tinha um diferencial dentro da empresa. Teve também uma premiação, a premiação que é uma premiação da América Latina, em que eles escolhem as melhores pessoas, assim, as pessoas que mais se destacam de in-house counsel, assim, os que são conselheiros internos da empresa, que conseguem ter algum destaque com relação ao atendimento ao cliente, a conseguir superar algum desafio, enfim. São vários critérios que eles utilizam e essas votações eu não tenho muita certeza de como funciona, né? São, principalmente esse que é da América Latina, né? São votações que a gente não tem conhecimento dos critérios. A gente sabe que é nominado, né? Você é nomeado, você fica num ranking lá, e aí, esporadicamente, por exemplo, tem a nomeação para departamento, a nomeação para pessoa individual, a nomeação para equipe, enfim. E aí, nessas nomeações, eles acabaram indicando uma delas, a minha equipe, na outra eles me indicaram pessoa física, só que eu não tenho conhecimento de como que chega meu nome para eles, assim, eu não sei como é que funciona essa indicação, não entendo muito bem como que eles fazem esses rankings. Mas, enfim, são questões assim que isso não muda nada o mérito de ter recebido, né? O fato de não saber como funciona a premiação. E eu vou ser bem sincera, Wagner, né? assim, eu não tinha noção do alcance desse tipo de nomeação, porque quando eu recebi pela primeira vez, foi até engraçado, eu tava na praia com meu marido e minha filha, me ligou um cara falando em inglês, né? Ah, você foi nomeada, não sei das quantas. Falei, gente, ele tá com o telefone errado, não é possível, né? Não, porque a gente vai ter uma premiação no Copacabana Palace, coisa e tal, e não sei o quê. Falei, gente, mas é trote. Você ligou pra pessoa certa. Aí eu falei assim, eu não tô entendendo. Aí eu falei assim, olha, eu tô agora com a minha família de férias, mas faz uma gentileza, me manda por e-mail, que aí eu consigo te responder por e-mail quando eu voltar. Pode ser? Tudo bem, então. Aí no e-mail tinha isso, aí eu comecei a googar, falei, gente, mas de onde vem essa instituição, né? Da onde que eles me encontraram e tal? E aí que eu comecei a entender que era uma premiação da área, que de fato existia, sim, alguns escritórios, algumas empresas que tinham essas nomeações em várias áreas diferentes, tá? Então, tinha na área de PI, tem na área de contrato, tem várias áreas diferentes e eles selecionam alguns profissionais. Agora, nem me pergunte como, porque eu não consegui entender até hoje como o meu nome foi parar lá. Mas, enfim. E aí, eles escolhem esses profissionais, eles ranqueiam, fazem um jantar super bonito no Copacabana Palace e tal, e dão essa premiação como uma forma de incentivar a pessoa a fazer um bom trabalho. E isso, para mim, assim, na realidade, foi super gostoso, porque a gente, internamente, acaba sendo mais, não subvalorizado, mas dentro da empresa você não tem esse destaque todo, assim, da pessoa te fazer uma premiação e, enfim, e te reconhecer. São reconhecimentos pontuais e que, às vezes, até, eu não sei como que você leva o elogio, mas, às vezes, a gente até fica meio desconfiado, tipo, nossa, mas por que será que ela tá falando que foi um bom trabalho? Foi só o trabalho que eu fiz, assim, né? Por mais que a gente saiba que a gente faz um bom trabalho, mas não é minha obrigação fazer isso, assim. Então, na realidade, quando tem um reconhecimento externo de alguém que você nem conhece, que de alguma maneira chegou a ter o seu nome, deixa a gente um pouco mais vaidoso, inclusive, né? Então, foi muito gostoso perceber isso nessa primeira empresa que eu trabalhei. E aí, o que aconteceu? Assim, eu cheguei nessa informação mais para você saber.
Na segunda empresa que eu trabalhei, foi uma situação muito complicada, porque eu cheguei para, de fato, estruturar o departamento de propriedade intelectual. Mas eu fiquei, durante esse tempo que eu estava lá, estruturando o departamento, eu fiquei sem saber muito bem quando que eu ia assumir a área de marcas também. Tinha saído uma área de marcas e patentes e fui para lá para estruturar a área de propriedade intelectual e publicações. E aí a área de marcas era de uma outra pessoa. E aí o que aconteceu? Chegou essa nomeação e eu falei, nossa, que bacana. É a mesma instituição que me nomeou nos anos passados, né, em 2015, 2016, 2017, e agora está nomeando o departamento, né, de propriedade intelectual, que até então eu era gerente executiva desse departamento. Então, que bacana, né? Que joia, né? Só que daí, Wagner, eu percebi aquela saia justa. Por quê? Porque eu ainda não tinha sob a minha gestão o departamento de marcas. E sempre que acontecia essas premiações, a gente comemorava em equipe, né? Eu sempre falava, e eu acho que é isso mesmo, ninguém fez nada sozinho, a gente sempre tem que agradecer quem está com a gente, né? Certo. E aí, eu fiquei tão contente, mas tão sem saber o que fazer, eu falei pro meu chefe, olha, bacana, então, e aí, como é que vai ser, né? Eu não faço questão nenhuma de receber esse prêmio, eu acho que não tem necessidade, eu estou fazendo um bom trabalho aqui, mas eu estou há pouco tempo, de fato, se a outra pessoa quiser ir lá, não tem problema nenhum, sabe? Quanto a isso, pode ficar tranquilo, né? Até Essa outra brincava não assim, é aquela, essa outra não é aquela pessoa que você teria que demitir. não. Tá. Senão ia ficar uma saia justa danada, né? Recebe um prêmio no mês, no outro tá dando tchau. Não, mas olha que curioso, depois essa pessoa acabou sendo demitida também. Então, no fundo, assim, foi uma situação bem esquisita, sabe? Assim, de nem comemorar, nem sabe, assim, tipo aquela coisa. E aí, uma das pessoas Ficou que parecendo chato comemorar o negócio. ficou esquisito demais, assim, como que eu vou comemorar uma premiação que nem sei se é minha de fato, mas é de direito, sabe aquela coisa? E aí, o que que você faz, né? Eu vou E aí, contar uma uma das aqui pessoas. enquanto. Vou interromper Pode sua falar, pode conversa falar. só para você tomar uma água, vou te contar. Eu pratico karatê. Então, treinei quando era moleque, depois cresci, fiquei muito tempo sem treinar, levei minhas meninas para treinar. E num desses treinos, acabei me inscrevendo, levei minhas meninas para treinar e voltei a treinar. Falei, vou ficar também treinando. Vou começar a treinar também. E voltei a treinar. Acho que uns 6 meses depois teve um campeonato. Ou menos, talvez uns 3 meses depois teve um campeonato. E nesse campeonato me inscrevi, já sem esperança, e na minha categoria tinha 3 pessoas. Quando tem 3 pessoas na categoria, as lutas são eliminatórias. Lutou, perdeu, sai fora. Perdeu, sai fora. Então, eu lutei a primeira luta, eu venci. A outra pessoa não tinha ninguém para lutar com ele e foi direto para a final. Então, o campeonato paranaense do estado todo só tínhamos nós 3 na nossa categoria. Tá. E no meio da luta, esse rapaz caiu, né? Ele torceu o pé e machucou o pé e não pôde continuar a luta. E aí eu fiquei em primeiro. Mas sabe aquele primeiro lugar que você não sabe se você Você não comemora, se comemora. não? Você fala assim, poxa, mas valeu. Não, mas será que é. Pô, mas e se ele tivesse Será que é lutado? meu, né? Será que. Então ficou uma situação bem. Eu imagino como você se sentiu por isso. Eu fiquei com vergonha Não, até de foi falar, pô, curioso, tirei primeiro lugar. né? Foi muito curioso, porque daí, assim, uma das pessoas que super queridas que eu conheci nessa área falou assim: nossa, Lê, imagina, você tinha que ter colocado isso no. A gente tinha aqueles e-mails internos e tal, não sei o quê, como se fosse seu. Eu brinquei com ela, falei, acho que não, né? Graças a Deus, assim, não preciso ter isso para que as pessoas me reconheçam, né? Que reconheçam que eu tenho essa autoridade e esse know-how que eu tenho. Não tem necessidade da gente ficar mostrando, acho que às vezes fica até esquisito, né? A gente se autopromover, né? Outra pessoa falar, nossa, a Letícia ganhou isso, aquilo. Legal. Agora, a gente se autopromover, aí eu tenho isso, eu tenho aquilo, é muito estranho, não é, Wagner? Não sei se você também sente essa, né? Se você tem essa necessidade, é porque de fato alguma insegurança aí existe, né? Pelo menos é a minha Isso aí. percepção. Uhum. Eu acho que não tem necessidade da gente ficar, né, falando muito. Mas, enfim, foi curioso porque, assim, a empresa era toda marketing, né? Aquela coisa, assim, tudo maravilhoso e tal. Como que a Letícia, caipira do interior, ia chegar e ficar quieta, não ia querer, né, falar e tal. E não é o meu perfil, de fato, eu acho que a gente tem que ser humilde, eu acho que o que eu falo sempre, né? Ninguém faz nada sozinho, então qualquer tipo de premiação nunca vai ser para uma pessoa, por mais que eu tenha sido indicada na categoria individual em alguns momentos, eu só fiz como indivíduo porque eu tinha uma equipe fantástica que também faziam outras coisas, né? A gente tem uma série Legal. de demandas no departamento, principalmente interno de empresa, né? Você tem que cuidar de orçamento, você tem que cuidar de uma série de outras burocracias, e se você não tiver ninguém te ajudando para fazer isso, não tem como você fazer o seu trabalho técnico tranquilamente. Bem Então, feito. Tá certo. no fundo, Legal. eu acho que é isso. Não é nem assim, não é nem uma questão de mas é falsa modéstia, não. Eu acho que a gente só faz quando a gente tem parceiros assim. Eu acho que a vida demanda isso da gente, né? Que a gente tenha
inclusive, essa troca, né? Assim, hoje eu tô aqui fazendo esse podcast, tentando democratizar um conhecimento que eu acredito que possa ajudar muita gente, porque você também já foi meu parceiro nas lives quando eu precisei, que a gente batia papo sobre carreira, enfim. Então, acho que essas trocas a gente consegue somar, né? A gente para todo divide mundo. para somar. Acho que isso é muito, muito, muito importante hoje, principalmente a gente não sabe o dia de manhã, né, Wagner? Eu acho que eu brinco, a Isso aí. gente tem que fazer o máximo que a gente puder aqui, agora, porque amanhã ou depois pode ser que a gente não esteja mais por aqui. Então, para valer a pena, né? Para Tem que valer a deixar a história, pena, né? Tem que deixar um legado bonito, tem que deixar uma um história boa, legado não é passa. Tá. Letícia, agora eu deixo me orientar aqui de novo. Então, quanto tempo você ficou nessa segunda empresa? 1 ano e pouquinho, assim, deu quase 2 anos. Então, depois que seu chefe saiu, você ainda ficou um bom tempo. Depois que quem te contratou saiu, Ainda já fiquei deu esse bom bastante tempo. tempo lá sem saber exatamente como prosseguir, porque não tinha mais nada daquilo que tinha sido prometido. Não sabia se eu devia insistir nessa estrutura, já que tinha reestruturado. Foi mais um tempo bem complexo, assim, foi bem difícil, principalmente do ponto de vista pessoal, porque para mostrar serviço, eu tinha que acordar muito cedo, assim, Campinas de São Paulo dá em torno de 1 hora e pouquinho, né? Só que com trânsito acaba sendo mais de 1 hora e meia, às vezes 2 horas. E aí eu acordava às 5 horas da manhã, pegava de carona uma pessoa que trabalhava comigo, a gente brincava que era a Charlinha, que tinha um, não sei se era meme, enfim, tinha um videozinho que mostrava o Charlinho, que era a jornada de um estudante que tentava chegar até a escola e tinha um monte de perrengue que ele passava. Então era o perrengue que a gente passava. As Charlinhas pegavam o carro cedinho, encaravam o trânsito e às vezes tinha que sair muito tarde de lá, né? Tinha situações, às vezes, que eu saía mais de 10 horas da noite da empresa porque tinha Nossa. demanda, tinha que mostrar serviço, tinha que entregar. Então foi um ano bem extenuante, assim, sabe? Valeu por 10. Um ano de cachorro, literalmente, né? Bem E, difícil, assim. Uma vida e bem, como bem que puxada. e depois disso, como que você resolveu começar a Inove? Como que você saiu dessa empresa? Você comentou Então, que foi eu numa fui outra demitida. Eu reestruturação, fui né? demitida porque eles reestruturaram a área, eles me deram até bônus, foi até um susto que eu levei, porque eu recebi um bônus muito bom, né? Até então eu não conhecia esse tipo de bônus, eram 6 salários, eu ganhava um salário muito bom também. E eu estava construindo a minha casa em Campinas, então foi tudo de bom, assim. Aí a hora que chega esse bônus, parabéns, você fez um bom trabalho, você entregou isso e isso, você excedeu a sua meta, etc e tal. Aqui seu bônus. Isso daí eu não sabia que eu ia ser Ótimo. demitida. Peguei, terminei o que faltava da casa, comprei móveis caríssimos, os móveis, aquela coisa assim, nossa, eu tô arrasando, né? Eu vou mobiliar a casa inteira. Mobiliei a área gourmet da casa com um móvel tudo chique, bonitão, não sei o quê. E deu 10 dias, olha, muito obrigada. A gente não precisa mais de você. Você já fez um ótimo trabalho, já tem outras pessoas que podem te substituir aqui. E aí, Wagner, eu fiquei com aquela questão assim, tipo, gente, mas então me fala o que que eu fiz de errado. Não, não, você não fez nada de Aham. errado. A gente só precisa reestruturar a área. Tipo assim, não tenho mais necessidade de pagar um salário bom, sendo que eu tenho uma outra pessoa que você treinou e que está aqui Sim. fazendo o que a gente precisa. A gente não precisa nada além dessa, não precisa ceder expectativa, a gente só precisa do básico, porque a gente vai continuar terceirizando o serviço que a gente terceirizado. Muito obrigada e tchau. Aí fiquei sem chão, né? Falei, gente, e agora? Como é que eu vou fazer? O que que eu fiz? Eu comprei um monte de móvel e, sabe, o móvel não tinha chegado ainda, né? Peguei, liguei na loja de móveis e falei assim, olha, é o seguinte, eu nem contei, né? Fiquei morrendo de vergonha, imagina, eu, né, cheia de coisa para fazer e tal, falei, não vou falar que eu fui demitida. Falei, olha, eu tive um problema pessoal e vou precisar devolver os móveis, porque já que não chegou, eu acho que não tem problema, né? Eu pago a multa, tinha uma multa no contrato para você pagar, eu pago a multa, mas eu preciso só cancelar a compra, né? E tinha sido uma compra Sim. muito grande, né? Aí, Wagner, no mesmo dia, eu não sei como que eles fizeram, me O aparece na vendedor minha deve ter casa o caminhão. chorado. Não, aparece o caminhão, com a pessoa no caminhão, a pessoa que vendeu, de salto. E aí ela pôs um propé no pé, não era época de pandemia, mas eles usavam propé no pé e começou a entregar os móveis. Tipo assim, não, olha só, o que você comprou? E começou a fazer propaganda do Já negocinho, só chegou, pensando já assim, tá aqui. só pensando quantas mensalidades da escola minha filha não tem aqui. O que que eu fui fazer? Misericórdia. Aí, tudo bem. Aí eu fiquei super sem graça, eu já tava, né? Porque na realidade eu acho que eu cheguei a entrar em depressão, mas eu não assumi que eu entrei em depressão. Eu fiquei muito triste, né? Porque é um susto que a gente leva. Uma demissão nunca é fácil, né? Então eu tava muito assim, Sim. sem reação. Eu fui vendo aquele negócio entrar lá em casa, e agora? E meu marido falou assim: não, né, fica tranquilo, a gente dá conta, agora já foi. Meu marido ele é muito certinho no ponto de vista assim: a gente assumiu um compromisso de compra e desfazer esse compromisso também não é o correto. Vamos ver o que, que dá para fazer, sabe assim?
E no fundo eu acabei recebendo uma rescisão legal também, e não fez falta, mas foram dias angustiantes até Foram perceber que não ia desangustiantes. fazer falta. Aí o que Imagina, aconteceu? e eu quero só pensar que na outra ponta a vendedora dos móveis estava com a mesma angústia. Não, peraí, como assim ela ligou cancelando? Eu vou lá entregar junto, vamos lá. Não, impressionante. Wagner, eles fazendo propaganda. Porque esse daqui, eu nem tinha prestado atenção. Quando eu fui comprar, eu comprei porque era bonito, né? É o design, não sei das quantas. É o fulano de tal que fez o único. Eu, não sei, eu falei, gente do céu, não precisa ser nada único. Eu só quero garantir a minha filha na escola, sabe? Assim, tinha colocado ela na escola cara. E, ai, meu Deus, o que eu faço? Mas, enfim, no fim acabou dando tudo certo. E era engraçado, porque como eu acabei ficando mais em casa e trabalhando de casa, era o que me dava de consolo, de perceber que minha casa estava bonita, sabe? Assim, nossa, pelo menos eu tenho uma casa que está bem mobiliada. Olha que maravilha. Não estou indo mais para São Paulo, não estou com aquela vida de charlinha, aquele perrengue todo. E, né, olha que belezinha que está minha casa. Mas, enfim, valeu a pena, né, ter passado por tudo isso. E aí, nessa época, uma pessoa muito querida que atua em escritório me falou assim: Lê, você já tem muita autoridade, você já tem muito know-how, você precisa abrir uma consultoria própria. Eu tenho certeza de que você vai fazer um bom trabalho e eu já tenho trabalho aqui, você não quer pegar? E eu peguei e falei: bom, tá bom, né? Vou pegar e assim, aceitei com super, sabe, virava a noite até para entregar mais rápido, para mostrar que eu estava bem disposta a trabalhar. E aí começaram a aparecer mais demandas, e além dela foram outras pessoas e outros contratos, e as pessoas que me conheciam da área começaram a me demandar também, olha, a gente está precisando de alguém que saiba disso, eu sei que você sabe, a gente tá... De repente, Wagner, em 3 anos a coisa andou de uma maneira que hoje eu já tenho 15 parceiros da InnovPI, não são pessoas fixas, né? Eu não tenho ninguém CLT contratado comigo, mas são pessoas que, dependendo da demanda, eu vou enviando para eles e eles conseguem me atender e me ajudar também quando tem que dar conta de, por exemplo, tem épocas que são 15 relatórios que a gente tem que fazer no mesmo prazo, assim, o período é curto para entregar os relatórios. Então, eu já passo isso um para cada um e tal, depois eu reviso e consigo entregar no prazo. E isso me dá uma satisfação gigantesca de perceber que Nossa, eu consegui, de fato, além de ajudar as pessoas, capacitar as pessoas, eu consegui, inclusive, gerar essas oportunidades, que foi o que me fez continuar, né? E hoje a InnovPay, graças a Deus, nesses 3 anos, só tem crescido e, se Deus quiser, acho que cada dia mais, né? Agora com a pandemia, no início da pandemia deu uma parada, eu acho que as empresas ficaram um pouco mais receosas, mas agora voltou de uma maneira, assim, o que ficou represado voltou de uma vez só, assim, né? voltou. Agora tem bastante demanda, graças a Deus, assim, tá. Aqui no escritório eu brinco o seguinte, que os primeiros 15 dias de pandemia, vamos lá, de 15 de março até... Não, os primeiros 30 dias, a gente não sabia nem quem que ia viver, quem que não ia, sabe? Era aquela coisa assim, meu Deus, o mundo vai acabar, tava aquele caos, assim, então tudo parou, né? O escritório nosso, a gente tinha contratos já, assim, contratos combinados com o cliente, que era só coletar a assinatura. E o cliente falou, peraí, espera só um pouquinho, a gente conversa semana que vem, a gente conversa na outra semana. E assim jogou mais um mês para frente até fechar. Então, foi realmente um período tenso, mas depois é o que tu falou, voltou com mais força, né? E eu acho que talvez, Letícia, vê se você tem essa mesma percepção. Eu acho que a questão do online, ele potencializou, ou ele fez as pessoas voltarem ou prestarem atenção nos direitos autorais, na propriedade intelectual como um todo. Né? Então, assim, muitas empresas que antes iam investir na fachada, lá na sua fachada, passaram a olhar e falaram, peraí, não, agora eu tenho que investir minha marca lá no Instagram. Peraí, eu tenho que proteger o meu nome. Era alguém que talvez ia fazer uma fachada nova, investir lá os seus 10, 15, 20, 60 mil reais e não tinha marca registrada ainda. Aí quando foi para o Instagram, encontrou alguém com um nome parecido, falou, opa, peraí, eu tenho que dar uma atenção a isso. Você tem essa percepção também? Ou... O que eu percebi também é que, como as pessoas ficaram mais em casa, elas estudaram mais, né? Elas se capacitaram mais. Então, teve muita gente que não tinha a menor noção de como fazer e onde começar a buscar informação. E começou a buscar na internet mesmo, nos cursos, no Instagram, no YouTube, tem vários vídeos, né? Eu percebi que teve uma demanda mais intensa, inclusive de, por exemplo, inventor individual, que também tinha alguma inovação que não tinha noção de que podia depositar um pedido de patente. Também teve bastante procura nesse sentido. Então, foi bacana perceber isso, assim, acho que as pessoas ficaram um pouco mais alertas, mas a gente sabe que ainda é um mercado que tem um potencial gigantesco, né, Wagner? Eu não sei se você Enorme. acompanha o tanto de empresas que estão sendo abertas agora, justamente por conta do empreendedorismo que cresceu na pandemia, e as marcas ainda não acompanharam esse ritmo, né? Os pedidos de registro de Exatamente. marca no INPI ainda estão muito aquém desse número de pedidos, por exemplo, de registro na junta comercial. Então, a gente sabe que ainda tem muita demanda aí represada, que eu tenho certeza de que quando a pessoa perceber a necessidade, né, a importância que é registrar a marca, ela vai de fato correr para fazer, né?
Mas é o que você falou, às vezes ela percebe isso em um momento que ela já viu alguém no Instagram, com o Instagram igual dela, e ela já me liga desesperada, viu? E agora? Eu já comprei o domínio, eu já tenho catálogo, eu já estou no mercado há não sei quantos anos, o que eu faço, né? É muito engraçado perceber esse desespero, assim, né? Quando ela se dá conta. Fala, olha, o que você faz? Primeiro, quanto antes, vamos depositar, fazer o seu pedido de registro, e depois vamos lá, tentar um acordo de coexistência, tentar ver se dá para a gente conviver no mesmo mercado, se for o caso, a gente tenta ver uma parceria, né? Enfim, aí a gente tem que tentar correr atrás do prejuízo, mas eu percebo que as pessoas estão ficando mais espertas mesmo, assim, elas estão mais atentas a necessidade de fazer registro de marca, assim. E quando tu falou da quantidade de empresas, até me lembrei que tem em um dos treinamentos eu falo sempre o seguinte, eu uso o número de 2018, vamos falar antes de pandemia então, fora a pandemia, para a gente ver que isso já vem acontecendo há muito tempo. Em 2018, abriram mais de 2 milhões de novas empresas no país. E nós tivemos 200 mil pedidos de registro de marca. Então, quer dizer, 210 mil, 211 mil pedidos. Então, o número de pedidos de registro ainda foi muito menor do que o número de empresas abertas. E eu estou falando pedidos totais, levando em consideração, não estamos distinguindo por classes. Então, quer dizer, algumas empresas ali solicitaram 3, 4 classes. Então, não dá 10% do número de empresas abertas que registraram, que solicitaram registro em 2018 ainda. Podem ter solicitado posteriormente. Então, o número de empresas vem crescendo e os pedidos ainda não estão acompanhando isso. Tem um mercado muito grande, mas muito grande ainda inexplorado, né, na propriedade intelectual. Falando em marca, a gente está falando em marca. Eu gosto de usar a marca porque geralmente quem começa em PI é o pontapé inicial, é o primeiro passo, é a primeira coisa que aprende sobre marcas, que é um pouco mais simples, é um processo um pouco mais com menos etapas, eu acho, né? A área de patentes acaba tendo mais etapas. A própria redação da patente, ela necessita um pouco mais de expertise. Não dá, é difícil alguém hoje sozinho ver um vídeo no YouTube e talvez consiga depositar um pedido de registro de marca, com falhas, enfim, mas um profissional talvez consiga. Na patente, não. Ele pode ver uma outra patente, ele pode olhar um outro processo, ele pode ver um outro produto, mas aquilo ali se tornar um pedido redigido realmente é mais difícil, né? Fora que ele tem que saber acompanhar todos os prazos, né? Tanto de marca quanto de patente, né? Que a gente vê muitas vezes é que a pessoa às vezes esquece na última etapa, né? Já tive clientes de marcas que fizeram sozinho. Ele conseguiu fazer uma boa busca aquela pesquisa de viabilidade para ver se a marca era viável ou não. Conseguiu encontrar a classe correta, né? Às vezes eles classificam errado também a classificação. Ele conseguiu. E aí, o que aconteceu? Ele esqueceu o pedido. Ele achou que só o protocolo já fosse suficiente e ele já tinha a marca registrada. E quando eu fui olhar, ele já tinha perdido o prazo para pagar a concessão daquele registro. E olha que tristeza, nesse caso que eu estou comentando, ele tinha feito o pedido em 2017, esqueceu, deixou lá, achou que tinha sido registrado e tal, não foi. Aí, o ano passado, ele me procurou e quando a gente foi fazer um novo pedido de registro, já tinha uma marca anterior a dele. Quer dizer, o dele deveria ter sido considerado já registrado, ele conseguiu o registro, inclusive, só que ele não pagou a taxa, então ficou abandonado. E a gente fez uma nova petição agora para que ele pudesse ter o registro dele com um outro logotipo mais distintivo, mas mesmo assim correndo o risco de ser indeferido, porque ele acabou perdendo esse tempo de fazer o registro antes da outra pessoa, e a gente vai acompanhar e vai ver se dá, né? Se tem alguma chance dele conseguir esse registro lá. Então, no fundo, assim, simples é simples, mas se tiver um profissional que possa te ajudar, possa acompanhar os prazos e fazer tudo isso, é um investimento, não é um gasto, né? Ele gastou duas vezes, né? Fez o primeiro pedido e agora está fazendo novamente e agora está me pagando os honorários, quer dizer, então, se tivesse, já pagou honorário na primeira vez, já teria tranquilamente a marca registrada por 10 anos, renovável a cada 10 anos, e ia estar com a marca dele tranquilinha lá, que não é o caso. Agora não estava nessa situação agora de pensar, poxa, será que vai ou não? Né? Será que vai ou não? Vai dar certo? Que pena. Bom, vamos lá. A gente está aí no mercado, né? Para quem conseguir fazer por conta própria e precisar de ajuda depois, estamos aí, né, Letícia? A gente vai auxiliar. Também, O problema não, e é engraçado que a pessoa já liga tímida, assim, eu tenho um problema para você resolver. Eu falo, fala que eu te escuto. Vamos lá. Aí, esses dias eu falei para o cliente, né? Ele falou assim, não, porque eu comprei o domínio e tal, não sei o quê, eu vi no Instagram uma marca igual a minha. Eu falei, deixa eu só te fazer uma pergunta, por que você não fez o pedido de registro da sua marca? Você já tem até o domínio, criatura, né? Filho de Deus, por que você fez? Não, mas eu não sabia que era tão importante. Eu falei, é mais importante que o domínio. Não adianta você ter o domínio se você não tiver a sua marca registrada, né? Mas eu não sabia. E agora? O que dá para fazer? Vamos lá, vamos ver o que dá para fazer, né? Enfim.
quando o cliente chega nessa etapa aqui, é muito comum ele chegar já culpando o contador, né? Ele fala, poxa, mas meu contador buscou lá na junta comercial, como é que minha marca não estava... Tipo assim, como que meu contador não viu isso antes? Ou como a agência que fez a minha identidade visual não percebeu isso antes? E não é responsabilidade, enfim, né? Não dá para culpar o contador por isso. Claro que se ele puder ter essa atenção de auxiliar o cliente dele nessa etapa, de indicar um profissional, ou alguns escritórios que realizam esse trabalho, excelente. Mas, infelizmente, a gente, como empreendedor, acho que a gente vai muito cru para o mercado, né? A gente vai para o mercado meio que tendo tentativa e erro, né? A gente não se capacita para ir. E o que acontece com o empreendedor, que é o que acontece com a gente, inclusive, né? Você tem tanta coisa para resolver, você tem conta para pagar, você tem nota fiscal, você tem que conciliar contas, você tem que gerir pessoal, você tem uma série de obrigações que, se você não estiver atento a essa questão da marca, você vai deixando, né? Depois eu vejo, depois eu vejo. Ah, eu vi uma live lá, eu vi um podcast do Wagner, né? E acho que é legal, depois eu vejo. Nesse depois eu vejo, pode ser que fique inviável, que você vá protocolar o seu pedido e já não seja mais possível você ter a sua marca registrada, né? Então, é uma coisa que as pessoas precisam se atentar ao timing também, né? O ideal é o quanto antes, assim que tiver interesse naquele nome, já proteger, e depois pensa no logotipo, depois pensa no domínio, depois pensa no banner, no catálogo, né? Letícia, eu estamos quase encerrando aqui, mas eu quero te fazer mais uma pergunta aqui, só para a gente se situando assim na timeline aqui. Depois que você saiu da empresa, depois que chegaram os móveis na sua casa, quanto tempo levou para você falar assim, eu vou começar a atuar com PI, né? Eu vou trabalhar lá com esse colega que te mandou um trabalho. E quanto tempo depois você falou, esse meu trabalho vai virar em 9 PI? Como é que foi isso na timeline assim? Você sabe que foi bem rápido até, Wagner, porque assim, o que aconteceu? Eu comecei a atuar, salvo engano, em abril, fevereiro, março, abril, comecei a atuar como autônoma, abri a empresa mesmo, abriu maio, junho, acho que foi em junho, foi próximo do aniversário da minha sobrinha, próximo de 6 de junho eu abri a minha empresa, a PJ mesmo, né, para ter o CNPJ, para emitir nota fiscal e tal. E de lá, em junho, julho, agosto, eu acho que foi em setembro ou outubro, eu recebi uma proposta muito interessante para trabalhar no Rio de Janeiro. E aí a pessoa me ligou, falou do salário, falou da vaga, etc e tal. E nesse momento eu já falei assim, não quero, eu quero investir na minha própria empresa. Então já existia uma perspectiva de crescimento, claro que ainda não estava tão assim, né, promissora de nossa, já estou pagando todas as contas, já está tudo tranquilo. Tinha já uma demanda que era interessante, mas tinha um potencial de crescimento muito grande. Já tinha algumas perspectivas, alguns contratos em andamento. Então, nesse mesmo ano, acho que demorou uns 6, 8 meses para eu ter certeza absoluta de que era em Nova PI que eu queria e eu não tinha necessidade mais de pensar em uma outra vaga. E aí foram surgindo outras vagas, foi engraçado, as pessoas que me conheciam no mercado farmacêutico me prospectavam para outras vagas, inclusive, né? Ah, eu sei que você também tem conhecimento nisso ou naquilo e tal. Você não quer? É uma vaga assim, é uma vaga... Gente, obrigada, acho muito bacana saber que vocês entendem que eu tenho esse potencial, mas eu estou apaixonada pelo que eu faço, é muito gostoso de ter a nossa própria empresa, né? Por mais que tenha os altos e baixos e a gente tenha todo nossa, né, necessidade de conseguir, muitas vezes, e principalmente para os parceiros, né? Às vezes eu desembolso para o parceiro aquela conta e eu não sei nem se o cliente vai pagar, às vezes o cliente demora, né? Enfim, tem uma série de situações aí que acontecem com qualquer empreendedor, mas é muito gratificante, né? A gente poder ter o nosso próprio negócio. Eu acho que isso não tem preço, né, Wagner? Eu acho que isso brilha meus olhos conseguir fazer isso e conseguir capacitar pessoas para que elas possam fazer isso também, sabe? Isso me ajuda a ter motivação para acordar diariamente, assim, sabe? Quando eu percebo que tem alguém da minha equipe que me fala, nossa, Lê, muito obrigada pela oportunidade, se não fosse você, eu não tinha conseguido entender essa área como uma área promissora, que bacana. Então, tem muita gente que acaba passando pelo que eu passei e consegue, com a propriedade intelectual, fazer, pagar as contas, pagar os móveis, pagar tudo. Então, a gente consegue entender isso também como uma carreira profissional muito, muito promissora mesmo. Então, acho que quanto mais as pessoas entenderem essa área, esse potencial que existe nessa área, né? E tiverem de fato vontade, porque não é fácil também, né, Wagner? A gente tem que se atualizar constantemente, tem que estudar muito, né? Essas leis agora, a LPI acabou de mudar, teve 3 mudanças só esse ano, então uma lei de 96, agora a gente teve 3 mudanças consecutivas, assim, que precisa se atualizar, precisa se adequar. E isso, na realidade, eu entendo mais como uma oportunidade, mas tem gente que vai enxergar como um problema. Nossa, mas tem que estudar tanto? Nossa, mas tem que estudar de novo? Não, tem, vamos lá. Tem e vale a pena. Então é muito assim, vai muito do perfil da pessoa, mas é uma área que eu sou apaixonada. Eu recomendo quem tiver vontade de aprender, é uma área que vale muito a pena. Tanto de marcas, quanto de patentes, quanto de desenho industrial, quanto de direito autoral, enfim, quem tiver vontade de aprender, eu acho que vale muito a pena. Tem muito campo ainda.
O Brasil Show. precisa disso, né? Não, e tem muito espaço. Tu comentou um ponto legal. Tem muito espaço. E assim, salvo engano, não, é juízo meu. São poucos os mercados em que você tem uma oportunidade de crescimento ou de espaço tão grande em curto espaço de tempo. Talvez se você tivesse uma empresa de consultoria na área de biotecnologia, que é a sua formação, você acha que também teria esse crescimento tão rápido? Você estaria num patamar tão rápido, o mesmo patamar que você está com a I9PI, por exemplo? Eu não É entendo muito especulação, bem como é claro, que né? funciona essa regulamentação no Brasil. Eu acho que seria um pouco mais complicado, porque a gente tem, pelo menos na época que eu atuava na área acadêmica, né? A gente tem muitos embaraços para conseguir chegar material, chegar tudo que a gente precisa de até pipeta, reagente, etc. e tal. Então, na área de biotech, tem todo um entrave, inclusive dependendo da área regulatória, sabe? Para que a gente consiga Uhum. aprovações, etc. Então, acho que o prazo demoraria muito mais para conseguir chegar lá, né? Mas tem É. startups brilhando aí, né? A gente sabe que tem empresas Sim, incubadas em universidades que estão fazendo muita coisa interessante, principalmente agora com o Covid, né? Teve gente que conseguiu testes de Covid rápido, teve gente que conseguiu até algumas questões para ensaio de, sei lá, de inseticida, de nanopartícula de prata que conseguia esterilizar algum ambiente. Teve gente fazendo respiradores, na época que estava faltando respiradores, até máscara, né? Que eles conseguiram fazer máscaras diferenciadas que tinham para profissionais da saúde, que na época não tinha. Não sei se você lembra, no início da pandemia, teve muita dificuldade em acesso, inclusive a esses materiais equipamentos, básicos. né? Super básicos, e aí morreu muita gente de profissional de saúde, né? Daí eles começaram a fazer face shield, tudo isso. Então são coisas simples que de repente, numa necessidade, eles souberam aproveitar porque já tinha uma estrutura montada, né? Já tinha alguma, pelo menos um fornecedor, enfim, alguém que pudesse ajudar a fazer a coisa acontecer. Então foram iniciativas isoladas, mas que fizeram a diferença naquele local, né? Então acho que depende muito também de conseguir enxergar essas possibilidades. Eu acho que vale muito independente do mercado, se é de biotech, se é de PI, se do mercado que você estiver atuando, se você souber enxergar oportunidade onde a maioria das pessoas enxerga problemas, eu acho que a gente consegue fazer muito além do que a gente acredita até, né? Às vezes você fala, nossa, será que eu vou conseguir? Não vai. Acredita que vai, que tá certo, né? Acho que a gente às vezes precisa ter um pouco mais de esperança mesmo, por mais que seja difícil, né, Wagner, nesse nosso Brasilzão aqui, a Tem gente que... tem que acreditar, né? Isso aí. Letícia, e agora eu vou perguntar o seguinte: quando você. Eu te conheci, deixa eu ver como é que foi. Eu acho que porque a gente tinha uma aluna em comum, um colega em comum, alguém que comentou. Ah, sim. Uma colega, não, uma colega do escritório aqui, ela falou: Poxa, você vai acompanhar as aulas da Letícia sobre patentes? Eu falei: Que? Da onde? Quando? Como? Ela falou: Nossa, tá rolando lá no Instagram a semana. Eu falei: Não, claro, imagina, manda o link para mim, quero. E ali foi onde a gente, acho que, onde eu vi o primeiro material seu. E como é que foi essa experiência de treinar pessoas online? Porque você já capacitava as pessoas da sua equipe no dia a dia, com os trabalhos que vinham. Como foi essa experiência de capacitar as pessoas online ali para serem profissionais de PI, para trabalharem com PI, seja dentro de outras empresas, ou seja tendo empresa própria? Foi muito gostoso, porque eu comecei, na realidade, com essa ideia quando eu estava na Unicamp, eu voltei a fazer um pós-doc na Unicamp, né? Quando eu voltei para Campinas, eu resolvi também recomeçar um segundo pós-doc na Unicamp, e aí a professora, que é minha orientadora, minha supervisora do pós-doc, ela me falou: Lê, você não quer dar umas aulas de propriedade intelectual para minha turma de Química? Eu comecei a dar essas aulas, e uma das alunas se destacou demais, e falou assim: Nossa, eu adorei, eu quero aprender mais, você não quer me ensinar mais? E eu fiquei pensando: Gente, eu quero, mas eu não tenho esse tempo todo, né? Como é que a gente faz? E nessa época surgiu uma pessoa que me falou: Olha, a gente podia fazer curso online, vamos tentar fazer na plataforma da Hotmart, que era a plataforma que estava sendo utilizada naquele momento. Você grava as aulas e aí a gente faz esses lançamentos e você lança os cursos. E que eu chamei na época de patente na prática, que era o curso para ensinar as pessoas a atuarem na prática com patentes. Então, era para ver universitários, pessoas que tinham doutorado, pós-doc na área de biotecnologia, de química, enfim, tivesse alguma expertise técnica para que ela soubesse como ela usar essa expertise para fazer subsídios técnicos ao exame, pedido de nulidade administrativa, redação do pedido de patente. Então, todos os documentos que a InnovPay faz, eu falei: vou capacitar esse pessoal, até porque está crescendo tanto a InnovPay que eu não sei o quanto tempo que eu vou conseguir ter para fazer com que as pessoas consigam, eu consiga entregar e eu estou sozinha, então como é que eu faço isso escalonar, né? Como é que eu faço isso crescer? Então, através dos cursos online, eu achei que seria uma boa oportunidade. Aí, essa pessoa que estava me ajudando, ela tinha essa metodologia de fazer o lançamento, fazer essas aulas gratuitas para depois a gente oferecer o curso e tal.
E a gente fez 3 turmas. E aí, desse movimento todo, né, que eu acho que a vida é de movimentos, né, dessa exposição toda, a demanda da NFP foi crescendo muito, muito acima do que eu tinha até, inclusive, de parceiro, não tinha dado nem tempo de treinar mais gente, enfim, foi uma loucura. E tive vários alunos muito bons, tem alunos que até hoje me ajudam, que são parceiros da NFPI, e acabou que eu não tinha mais tempo de dar atenção para os alunos dessas turmas, né, eu cheguei na 3ª turma, não consegui mais, assim, ter o tempo que eu gostaria de ter para conseguir mentorar, inclusive, né? Embora o curso não fosse mentoria, fosse um curso online, eu me sinto muito responsável pelas pessoas que acabaram adquirindo o curso. Então, eu resolvi dar um tempo dessas turmas, né? Formei 3 turmas e resolvi esperar um pouquinho para conseguir deixar a demanda andar, capacitar mesmo as pessoas que fizeram o curso, porque as pessoas que fazem o curso, elas saem sabendo teoricamente como é que funciona. E na prática, a gente vai tendo que ajustar, né? Elas me passam a demanda, eu passo de volta corrigindo, revisando e tal, até que elas fiquem de fato experts e eu consiga deixar com que elas atuem sozinhas. Então, agora a gente deu uma parada no curso para conseguir, a última turma foi no início do ano, para conseguir ajustar essas questões, para conseguir ter tempo de se tiver interesse na demanda, eu reformular esse curso, né, que a gente teve várias mudanças esse ano, para conseguir o ano que vem fazer uma nova turma, caso tenha interesse em aprender patente na prática. Mas foi uma experiência muito bacana, Wagner, porque não trouxe só os alunos que estavam interessados no curso, trouxe muita gente que conheceu o meu trabalho e acabou também entendendo como uma possibilidade de contratar o serviço, né? Então, valeu a pena, inclusive por isso que eu não tinha noção de que ia ter esse alcance também. Então, muita gente me falou assim, olha, eu vi que você faz isso, porque eu vi sua jornada gratuita, eu vi isso que você fez, e eu não quero fazer o curso, eu quero que você faça isso para mim, eu sei que você sabe fazer, eu sei que você sabe, inclusive, ensinar, você não quer me passar um orçamento para fazer esse tipo de trabalho? Então, foi bem interessante nesse sentido, sabe? Foi super válido, foi uma experiência muito boa. Então, a gente já pode dizer que um spoilerzinho que talvez no ano que vem a gente já tenha uma nova turma aberta. Se tiver demanda, se tiver interesse, sim. Eu já tive 2 pessoas me pedindo. Eu vou esperar um pouquinho para amadurecer essa ideia, porque eu queria regravar de uma maneira mais profissional. A gente fez tudo meio, né, assim, improvisado, rápido e tal. Eu queria fazer um estúdio, fazer com legenda, né, aquela coisa toda. Depois, de repente, salvar os áudios para conseguir a pessoa, se ela quiser só ouvir, ela consegue ouvir, né, aquele podcast, como se fosse um podcast, tipo isso, né? Para ela conseguir também ter a possibilidade de ouvir, se bem que é uma demanda, uma informação muito técnica, então dificilmente ela vai conseguir assimilar só ouvindo, ela vai precisar depois sentar, parar, fazer um resumo, tentar, né, anotar um pouco daquela informação para que ela consiga assimilar. Mas enfim, não prometo, tem uma mas possibilidade. eu vou esperar, se tiver demanda, a gente pode organizar. E eu conto com você também como convidado para me ajudar nesse desafio aí. Imagina, vai ser um prazer. Se eu puder colaborar. E já vou dizer aqui, ó, pessoal, quem tem interesse, então, pensa em trabalhar com propriedade intelectual, pensa em trabalhar na área de patentes, já vai mandando o direct lá para a Letícia, para ela se sentir motivada a colocar isso, então, a voltar o mais rápido possível, porque quem precisa somos nós, né? Quem precisa, vamos pedir para ela, então. Vamos mandar os direct para ela agora. Aproveita e faz o seguinte, você que tem interesse em trabalhar com PI, vai lá no Instagram da InnovePI, não, é no Letícia Carter Covesse, é isso? Qual que é o arroba, Letícia? Agora o Instagram é @lecovese. Eu tinha um Letícia _9PI, que tinha muito vídeo, e aí a gente resolveu mudar para o @lecovese para tentar deixar com mais post estático. Então, no fundo, assim, acabo usando os dois, né? Mas eu estou alimentando diariamente o @lecovese, então é o que eu vejo mais. Então, pronto. Então, você que está aqui assistindo, vai agora lá no Lecovese, nesse instante, @Lecovese, e já manda um direct lá, ó, tem interesse no curso de patentes. Pronto, aí assim a gente já incentiva a Letícia a fazer isso o mais rápido possível. Boa, vamos Letícia, ver. Se tiver uma turma boa, a gente faz sim. Hoje eu quero te agradecer muito por ter topado participar desse podcast. Eu sei que eu comecei a te contar, falei assim, ó, Letícia, eu vou fazer um podcast, eu queria te convidar. Ela respondeu, tô dentro, eu vou. Sabe? Então você topou muito de cara, sem nem saber direito o que era, então muito obrigado por estar aqui, por ter participado. Mas antes da gente encerrar, antes do encerramento, eu quero te fazer uma pergunta aqui, ó. Esse ano nós tivemos 3 mudanças na LPI, 3 mudanças importantes que impactaram desde o prazo, isso impacta no faturamento da empresa, uma empresa que às vezes ia faturar durante 25 anos uma patente, 23, agora caiu para 20, então tem todas essas regulações aí que foram importantes, né? Boas e ruins, né? Acho que tem os dois lados, mas a minha pergunta é, se você hoje pudesse mudar a LPI,
Hoje você tem o poder de ir lá e alterar, ir lá e apagar a LPI, lá tirar e fazer uma alteração. Qual alteração você faria na LPI? Boa pergunta, Wagner. Eu não sei se eu faria muitas alterações, não, porque as alterações mais significativas foram realizadas já, né? Mas agora, como acabou entrando na legislação algumas questões mais burocráticas com a nova lei do licenciamento compulsório, eu espero que a gente não precise desse licenciamento compulsório, mas eu apagaria o que foi feito nessa legislação atual e deixaria como era a anterior. A anterior a gente sabe que funcionou para o Efavirenz em 2007, a gente teve um licenciamento compulsório quando precisou, e aí, do jeito que está agora, me preocupa um pouco, porque agora a gente tem um prazo de até 30 dias depois que foi declarada o estado de calamidade, a emergência nacional, para mandar uma lista, né, uma lista com todos os pedidos de patentes e as patentes que sejam relevantes para aquele combate daquela situação específica, para que o Poder Executivo analise se essas patentes são de fato relevantes e precisam ser licenciadas compulsoriamente. Então, esse trâmite mais burocrático, esse prazo me preocupa um pouco, porque se a gente considerar que a OMS declarou a emergência nacional em 2020, a gente já está em 2021, teoricamente já teria passado esse prazo, salvo se for declarado novamente uma situação de calamidade pública ou alguma outra situação nesse sentido, a gente poderia se utilizar desse dispositivo legal. Então, na minha percepção E de antes não leitura tinha esse prazo, né? Antes não tinha tinha. essa obrigatoriedade de prazo. Esse projeto de lei começou considerando que a gente conseguiria ter mais transparência, de repente ficaria mais fácil todo o processo e tal. E com o tempo foi sendo emendado e tal, e virou uma outra coisa. Na realidade, eu acho que até prejudicou o licenciamento compulsório. Mas, assim, a minha esperança é que não seja nem necessário que a gente pense em licenciamento compulsório e que todas as empresas que, de fato, tenham alguma tecnologia, algum medicamento, alguma vacina que seja importante para o Brasil, consiga licenciar isso voluntariamente, né? Como a gente tem todos os acordos de transferência de tecnologia hoje no Brasil, não foi necessário licenciamento compulsório, espero que continue não sendo e que a gente continue contando com parcerias, colaborações, enfim, tudo isso eu acho que é muito importante. Mas se eu tivesse algum poder, eu falaria, não, deixa a lei como estava, não precisa dessa 14.200 de 2021, pode deixar do jeito que estava, que a LPI já dava conta, sabe? Porque a gente já teve uma experiência, foi uma só, não teve mais necessidade. Claro que a gente sabe que teve algumas ameaças, né, que o licenciamento não foi tão voluntário assim, mas funcionou e estava funcionando até então, né? Então não teria necessidade de mexer com isso. Mas enfim, já foi sancionada agora recentemente e a gente tem que Graças então a agora Deus, encarar. na minha visão, graças a Deus com alguns vetos, né? Porque quando a gente estabelecia o percentual de royalties também, isso era uma coisa terrível, né? Mas Você dizia, poxa, ficou. O o 1,5% de royalties percentual? ficou. Nossa, eu acho isso terrível, né? A gente Ficou. Então, não tinha tabelar. necessidade, né? Não, esse aí ficou. O que foi vetado, que foi, na verdade, eu até entendo porque foi vetado, foi aquela questão de transferir o know-how, a Ah, tecnologia. sim. Isso foi vetado até para proteger a empresa inovadora, né? Que não tinha necessidade também de ter na lei, porque no fundo, assim, eu acho que, ok, se você tiver, é muito mais fácil você conseguir fazer com que a empresa entregasse todo o ouro, né? Mas não foi necessário também, né? Como a gente já teve uma experiência prévia com a legislação que era anterior, e acho que foi a Fiocruz na época, que conseguiu fazer o Faverem sem a necessidade de ficar transferindo tecnologia, sei lá, segredo industrial, tinha um monte de coisa na lei que de fato não faz sentido, né? Não tem necessidade de você colocar tanta. A gente tem que ter o peso, né? Eu falo assim, o equilíbrio entre o incentivo à inovação, a questão do desenvolvimento social do Brasil e do desenvolvimento tecnológico. Então, aquela questão toda, né, da função social da patente, do acesso, tem que sempre estar bem equilibrada. Então, não pode pesar nem para lá nem para cá, né? A gente tem que sempre pensar na questão equilibrada mesmo. Mas, E até enfim, acho que é vamos ver legal como é que vai ser. Eu comentar. acho que nem vai ser necessário, né? Tomara, Deus, que não seja necessário o licenciamento compulsório de nenhum medicamento. Mas, caso seja, na minha percepção ficou pior. Então, se eu tivesse algum poder, eu ia falar, não, gente, apaga tudo aí. Apaga isso. Volta para o que estava, que já estava bom. Não precisa se preocupar com isso agora. Mas, enfim, por E enquanto eu não sobre o tenho esse veto, poder. até é bacana comentar para quem não conhece ou não trabalha tão afinco com propriedade intelectual, com patentes propriamente dito, é que muitas dessas informações do projeto de lei que você teria que passar quando fizesse o licenciamento compulsório são informações que você nem coloca na patente. Né? Quem redige patente sabe que você não coloca todas as informações, você coloca tantas quantas necessárias para que o produto possa ser reproduzido. Não quer dizer que você coloca todas aquelas que são segredos do seu negócio. Né? Quer dizer que algumas informações você acaba omitindo, sim, no pedido de patente. Eu gosto muito de uma analogia que o Fabiano Barreto, que é da CNI, agora ele não está mais na CNI, mas que ele faz, que ele fala que a patente é a receita do bolo.
E aí, o que você precisa? Ingrediente, às vezes aquele segredinho da vovó, aquela coisa mais, sabe, aquela pitada que você não coloca na patente, aquilo que é a transferência da tecnologia. Então, a patente por si só, sendo licenciada compulsoriamente, às vezes não ajuda. Então, assim, aquela coisa que o povo fala quebra de patente, que arrepia o pessoal que é da área, né, que não quebra nada, que você tem que pagar royalties, enfim. Essa questão toda não é a questão que vai resolver o problema. Então, numa emergência nacional, não vai ser você licenciar compulsoriamente uma patente que vai, de fato, fornecer o acesso ao que você precisa. Tem muitas outras questões envolvidas. Você precisa de pessoal capacitado, você precisa da tecnologia, você precisa dos insumos, enfim. A gente viu aí o tal do IFA, né, Insumo Farmacêutico Ativo, que faltou no mundo inteiro. Então, quando estava sendo produzidas vacinas, a gente sabia que tinha que competir com outros países, porque Índia e China que dominam essa tecnologia. Então, foi um momento de repensar se de fato não vale a pena a gente investir no nosso parque tecnológico nacional para conseguir aqui internamente ter todos os insumos farmacêuticos ativos que são importantes para o país, né? Para a gente não ficar na dependência externa, porque, como a gente sabe, infelizmente, essa não vai ser a última pandemia, né? Então, no fundo, a gente precisa já aprender com todas essas situações que a gente teve aqui, com as escassezes que a gente teve, para conseguir transformar o nosso país num país que saiba se virar sozinho, né? Que tenha autonomia para conseguir fazer internamente aquilo que for necessário nos casos de emergência nacional. Então, por isso que o licenciamento compulsório, assim, eu acho que tem que ser a última das últimas medidas e espero eu que não seja mais necessário. É isso aí, vamos aguardar os próximos casos agora, ver como é que vão ser tratados. Bom, Letícia, então agora sim, encerrando, eu te agradeço muito, eu sei que o seu dia hoje foi corrido e você conseguiu destinar parte do seu tempo, deixou parte do trabalho para se fazer e para estar aqui, então muito obrigado, tá? Muito obrigado mesmo. Fico te devendo uma, e espero que a gente possa voltar em breve para tomar um outro café, fazer mais um monte de pergunta que surgiu aqui, mais um monte de dúvidas que surgiu. Quero saber, num próximo momento, como é que você começou antes na faculdade, antes de você ter, ainda na academia, se você já tinha tido contato com alguma patente, enfim, um monte de coisa, mas a gente pergunta isso num próximo episódio. Pode deixar. Tem muitas histórias, até engraçadas da área da TI, mas a gente deixa para um próximo episódio. Wagner, obrigada de coração mesmo, adorei participar. Tenho certeza que vai ser um sucesso, porque tudo que você faz é bem sucedido. Obrigada mesmo, viu? Um grande abraço. Obrigadão, valeu. Então, abraço, pessoal. Que bom que vocês estão aqui. Obrigado. Continue acompanhando. Na próxima segunda-feira, às 20 da noite, mais um PI Cast. Até mais. Valeu.